A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Na presença de Deus, estamos aqui mais uma vez, na bênção, na maravilhosa presença daquele que tudo pode, para mais uma vez nós ministrarmos e comentarmos um pouco sobre a lição número 2, a lição da classe de jovens. Aqui eu estou juntamente com o pastor Gesian Alves, da cidade de São Vicente. Eu sou o co-pastor da Assembleia de Deus aqui em Corrais Novos, na bênção de Deus, sob a supervisão do pastor José Alves. Então, somos gratos ao Senhor e queremos saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, na alegria de Deus. Então, com as nossas saudações iniciais, pastor Gesean, da cidade de São Vicente. Paz do Senhor, pastor Souza, paz do Senhor a todos os professores, alunos da Escola Bíblica Dominical que vão assistir esse vídeo, né, da EBD em síntese, com alegria, participando nessa tarde e comentando sobre a lição número 2 da classe de jovens desse novo trimestre. Amém. Então, hoje nós vamos iniciar com o tema, a falácia do materialismo histórico. O texto principal diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Então, aqui nós temos exatamente a resposta bíblica na fidelidade do Evangelho, todos aqueles que podem ser fiéis ao Senhor e com o seu coração aberto, onde essa fidelidade é a transformação genuína pela graça de Deus e não por revolução ideológica. Então, aqui nós temos os três objetivos principais desta nossa lição, que primeiro é apresentar os fundamentos do materialismo histórico, em seguida explicar a visão bíblica da história e do ser humano, e terceiro, conscientizar a respeito dessas consequências, tanto no mundo prático como também no mundo espiritual. São teorias que elas trazem consequências práticas e espirituais. Interessante porque hoje nós vamos exatamente falar sobre este assunto. Nós temos alguns textos bíblicos em que nós estamos fundamentados, Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 9, e aqui alguns versículos de Provérbios 30 e alguns versículos de 1 Timóteo 6. Eu vou ler apenas alguns. Provérbios 30, versículos 7 ao 9. No versículo 9 diz assim: para que porventura te farto, te não negue e diga quem é o Senhor, o que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, aqui nós temos essa palavra de Agur, que está registrada em Provérbios 30, acerca do que ele pede a Deus. Ele nem pede extrema pobreza e nem pede riqueza, porque ele diz que esses extremos, segundo aqui o entendimento de Agur, gera muitas vezes abandono de Deus. Ele pede equilíbrio, ele pede exatamente que venha ser sempre referenciado na palavra. Em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz que, aqui no versículo 6, verso 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. E o 1 Timóteo 6,9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E aqui na introdução da nossa lição bíblica, nós estamos aqui diante de uma exposição sobre essa teoria, onde nós vamos aqui falar um pouquinho, lógico, uma sinopse, sobre os fundamentos do materialismo histórico. Então, nós vamos estudar a respeito dessa teoria, já começamos aqui a falar, que é o chamado materialismo histórico, que foi proposto exatamente por um dos pensadores, Karl Marx e Engels. Com certeza, aqueles que já estudaram nos cursos de ciências humanas, e não somente nos cursos de ciências humanas, mas no ensino médio, já ouviu exatamente falar acerca dessas ideias, que são ideias que buscam interpretar a história, interpreta a história da humanidade exatamente baseado nessa relação material, principalmente a relação econômica,
os meios de produção e os conflitos que envolvem as classes sociais. Segundo essa teoria filosófica, a história, antes de tudo, é a história da produção material. Segundo a filosofia marxista, tudo está explicado pela economia e pela produção material. Ou então a história das formas como esses seres humanos produzem o seu sustento, como eles se relacionam no sentido financeiro, econômico, essas relações sociais, para exatamente satisfazer as suas necessidades. Então, diante dessa teoria, a gente vê que é uma teoria totalmente humana, uma teoria totalmente baseada na crença da produção material e não na existência de um ser divino. Até porque essa teoria fala exatamente sobre a existência de Deus ser uma hipótese, a existência de Deus ela ser uma hipótese da mente humana e não um Deus que existe. E é com base nessa visão que entra o conflito entre a fé cristã e essa teoria filosófica. Porque a fé cristã, ela se baseia exatamente no referencial de que Deus existe, que Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele governa todas as coisas, e a revelação de Deus está na Sua palavra, e Deus se manifesta através da natureza, Deus fala através da Sua palavra, e Deus se manifesta através das vidas transformadas. No momento que essa teoria apenas defende que são as estruturas econômicas que moldam as sociedades, que elas definem a estrutura social, onde o comportamento humano é moldado de acordo com a sua produção, aqui nós vemos apenas uma explicação do ponto de vista material. Então, o cristão ele não pode acreditar que tudo se explica pela matéria, que a explicação é apenas pelas coisas materiais, onde as coisas materiais se definem, onde tudo se define através dessa relação social ou dos meios de produção. Acreditamos que a história, ela não somente é uma dinâmica, mas é uma dinâmica em que Deus também intervém e Deus é o nosso Criador. Então, aqui é uma introdução sobre essa filosofia. E aqui nós temos no tópico 1, em que nós temos os fundamentos do materialismo histórico. E quais são esses fundamentos? Primeiro, a luta de classe. Segundo, o chamado materialismo dialético. Pastor Gesian, pode aí tecer algumas considerações acerca desta chamada luta de classes. Muito bem, pastor Souza. Nesse primeiro tópico, né, fundamentos do materialismo histórico, sobre essa questão da luta de classes, como temos nesse tópico que estamos vendo aí na revista, a luta de classes, o materialismo dialético e a visão ateísta. Os professores têm as revistas, vão ler, explicar, né? Mas nós queremos, como foi dito, trazer aqui uma sinopse para que nós possamos destacar alguns pontos que a gente considera importantes para ser ministrado na classe. Então, sobre essa luta de classe, a gente vê que uma das ideias centrais dessa teoria é que a história da humanidade seria basicamente o resultado desses conflitos, como está sendo mencionado aí, entre diferentes grupos sociais. Então, segundo essa visão, as sociedades estariam divididas, né, entre grupos que possuem poder, recursos, e outros que seriam explorados por eles. Então, por mais que a gente saiba, pastor Souza, que tem uma certa verdade, que existe conflitos sociais na história, isso aí não se pode negar. Mas reduzir essa história humana apenas a uma explicação dessa, né, tão simples, seria já um excesso. Dizer que tudo é da matéria, que baseado nessa teoria marxista, aí já seria um exagero. Então, a gente não é tão difícil de refutar isso. A gente vê que a própria ciência mostra que há uma cooperação que é fundamental para a vida. Então, não é só essa divergência, essa luta de classe, mas há uma cooperação que é fundamental.
Quando a gente observa, por exemplo, a questão da natureza, a biologia, a gente percebe que a sobrevivência das espécies não depende apenas de competição, como fala essa teoria, né? Mas também de quê? De cooperação. Se a gente fosse dar um exemplo bem prático, porque às vezes a gente vê os termos e não compreende, às vezes, o que está sendo falado, principalmente numa lição como essa. Mas um exemplo prático do dia a dia. As formigas, elas não cooperam em colônias? As abelhas não trabalham coletivamente? O próprio corpo humano, a gente vê que depende dessa cooperação também. São bilhões de células que cooperam, que contribuem para o bom funcionamento do corpo humano. Então, isso mostra, na verdade, que a realidade é essa, que não é movida apenas por conflitos, mas que a vida depende também, além de uma interdependência, depende também de uma cooperação. Então, a própria lógica da vida já mostra, já nos revela que essa teoria ela é falsa, né? Então, a gente vê que esse princípio dessa questão de colaboração está muito alinhado com o quê? Com a visão bíblica, que é o que a Bíblia realmente ensina, a visão bíblica de sociedade, que enfatiza o quê? O amor ao próximo, a solidariedade, o cuidado mútuo. Então, a gente reduzir a essa questão da teoria marxista seria menosprezar esses princípios. Outra coisa que eu queria destacar aqui, ainda nesse primeiro subtópico, é que, por exemplo, refutando, né? Problemas sociais, a gente sabe que existe até nas sociedades ricas também. E às vezes essa teoria quer deixar clara que pode não acontecer nas sociedades ricas esses problemas sociais. Então, outro ponto importante que a gente vê é o quê? Que nos países, na sociedade que possui grande riqueza econômica, mesmo assim eles enfrentam problemas de corrupção, violência, injustiça, desigualdade. Então, se o problema do ser humano fosse apenas econômico, só era melhorar o que as condições materiais para que esses problemas desaparecessem. Mas isso não acontece, porque os nossos problemas não são só econômicos. Pela Bíblia mesmo a gente vê que a raiz mais profunda, e o comentarista também destaca, dos problemas da humanidade é o quê? Justamente o coração do homem. Não foi isso que Jesus disse? Que os pecados, eles vêm do coração humano? Então, tem a questão da natureza moral e espiritual. Então, a gente vê que não está tudo reduzido a um materialismo histórico, mas que existe um lado espiritual, moral, né, em funcionamento. E, por fim, concluindo aqui essa parte desse primeiro subtópico, a gente vê também que muitas civilizações elas prosperaram, a gente vê na história, através de quê? De cooperação entre diferentes grupos. Os grupos, mesmo sendo diferentes, mas com cooperação, houve prosperidade nessas nações. No dia a dia, a gente pode ver isso mais uma vez, a gente pode trazer como exemplo prático. Por exemplo, os agricultores produzem alimentos, os artesãos, essa é uma coisa simples, claro, mas para a gente ver a verdade, né? Artesão produz ferramentas, comerciantes distribui os produtos, os professores transmitem conhecimento. Então, essa cooperação, mesmo ganhando mais ou menos, mesmo um tendo mais destaque do que outros, sendo mais considerado do que outros, mas essa cooperação mostra que a história humana envolve mais do que esse conflito que é anunciado pela teoria marxista, mas envolve o quê? Organização, como a gente já disse, colaboração e uma certa construção coletiva, né? Então, era uma palavra que eu queria dar sobre esse primeiro subtópico. É Aí, interessante porque. hum, Pode falar. não, aí tem a questão do materialismo dialético, mas aí, nesse caso, pode dar continuidade. É porque o que eu vejo nessa teoria é porque a explicação se torna reduzida, os problemas sociais, eles serão resolvidos através de uma luta de classe. Que a Isso, gente não vai negar que existe desigualdade. A gente existe. não vai negar que existe opressor e oprimido. A gente não vai Sim, negar que existe desigualdade nas sociedades.
Mas essas desigualdades, elas não se resolvem, elas não vão chegar nunca a uma solução apenas com a luta de classe. Que é esse E o problema, né? não pode reduzir só a isso, né? Exato, porque o problema é o reducionismo dessa teoria. É Uhum. encontrar onde o trabalhador, onde as pessoas que são oprimidas, um dia, eles vão tomar o poder e vão transformar o mundo, onde esse mundo Pois é. será agora satisfeito através das necessidades econômicas e cada um vai ter o que se deseja o coração. Então, jamais nós cremos assim, Eu acho que a porque, gente poderia até dizer, pastor Souza, que isso pode contribuir, mas não pode determinar, não é só isso. exato, que Verdade? nós até não negamos as desigualdades. Elas Sim, existem. Agora, a pois é, gente não pode negar que o ser humano, por si mesmo, vai resolver seus conflitos. com Porque certeza. se fosse assim, na hora que você resolve todos os seus problemas sociais e econômicos, você se torna uma pessoa boa. E por que acontece exatamente coisas criminosas ou até desvios morais em famílias ricas, em sociedades que têm os seus meios de produção, muitas vezes em evidência? Justamente. Leva também a crer que quando você está numa situação de opressão, dá a entender, né? Nessa teoria, quando você está no sistema de opressão e você alcança um grau em que você resolve seus problemas econômicos através da luta de classe e você chega lá no pódio, então Sim, você se torna uma pessoa boa, porque agora você se torna uma pessoa que vai distribuir para todo mundo. Isso não acontece nas sociedades humanas. Por mais que um país desenvolva, por mais que um país resolva seus problemas econômicos, mas o coração do homem sempre será dependente de Deus. com certeza. Porque se fosse assim, a criminalidade só aconteceria em quem é pobre. Não, mas se você observar, entre lá nas favelas, nos locais de pobreza, para você ver o índice de criminalidade. Aí eu quero que alguém me explique o índice de criminalidade entre as pessoas que têm condições econômicas. E agora? Pois é, Porque o problema está no coração do homem. justamente. O problema não é só o meio de produção, não é só a questão econômica. O problema não é só a satisfação financeira. O problema não é só a ascensão social. O problema está no desvio do homem que deixou a Deus e mesmo que ele alcance o pódio de um poderio econômico maior, ele sempre terá desvio de caráter. A não ser Justamente. que ele procure a Deus e ele procure melhorar. É assim que nós acreditamos. Eu não posso negar o ciclo da natureza, mas eu não vou dizer que aquilo só existe naturalmente. Eu não vou negar que o processo da chuva seja um processo de, por exemplo, evaporação, onde a Sim, água, né, sim. aquece, depois ela se condensa na nuvem e depois se precipita e dizer a chuva é só isso. Nós cremos que além disso aí, existe um Deus que intervém. Então, Justamente. na mesma coisa é a sociedade humana. Os Um homens Deus criam, os homens soberano que já deixou evolucionam. tudo funcionando. Como E é? que um Deus soberano que já deixou tudo funcionando e que está no controle de todas as coisas. Está por É, trás de tudo mesmo isso. que exista a desigualdade, mas Deus tem o controle. Como explicar isso? Que alguém vai dizer, vai, me explica aí você, como é que Deus está no controle se existe fome? Uma certa vez me perguntaram, esse teu Deus tão bom que você proclama, por que é que ele deixa milhares de pessoas morrerem de fome? Aí a resposta está onde? Será se é esse Deus mesmo que deixa esses homens morrerem de fome? Ou será A se pró- Deus não deu um livre-arbítrio para acontecer em que o E a homem foi quem própria fez isso? revista, o comentarista aborda essa questão do livre-arbítrio, né, pastor? Sim, pois é. Ele entra nesse ponto aí, das escolhas humanas. Esse Deus bom deixa os homens sofrerem. Uma certa vez mandaram para mim, vai, me explica aí, uma pessoa doente, né? É, Sim, a gente nota que ela estava mesmo numa situação difícil. Vai, me explica aí o amor de Deus por essa pessoa. Aí a minha resposta é simples. Não, quem tem que explicar é ele. Ele é quem está com dúvida. Ele é quem não tem resposta para aquilo. Eu sei que aquilo ali se refere à decadência humana, à vulnerabilidade do coração e à nossa estrutura que é sujeita a tudo isso. Mas não vai tirar jamais o poderio e a soberania divina. E se eu for questionar Deus por isso, eu vou ficar com mais perguntas do que respostas.
Agora, tem coisas que, mesmo que eu dê resposta para essa pessoa que já me faz uma pergunta com esse objetivo, certamente a minha resposta não vai satisfazer a curiosidade dele. Com certeza. Então, o que é que queremos dizer com tudo isso? É aqui onde entra a teoria marxista sobre o materialismo dialético, né? São as contradições, em que essas contradições elas são internas dentro dos sistemas materiais, sem que haja qualquer interferência externa ou divina. É aí onde está o grande problema. A gente entende que as contradições humanas, seja ela no aspecto social, moral, econômico, ou religioso, ou psicológico, existe sim uma explicação. Existe sim uma explicação para tudo isso. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que ele possa transformar a si mesmo e a história. Para nós cristãos, é inaceitável que a história é dirigida pela vida material sem que Deus não tenha intervenção. Nós cremos que Deus interfere sim. Ele estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça. Então, a dialética marxista ela é focada exatamente no materialismo, sem a necessidade de uma intervenção de Deus, a ponto do próprio marxismo dizer que Deus não existe, que a religião é um engano para o povo, é um ópio, é uma droga. Justo. A gente sabe que o homem, nas suas contradições, ele também pode usar a religião para exercer domínio de poder. Mas a gente não pode ver essas contradições como uma negação de um Deus vivo. Pelo contrário, a gente vê a decadência do homem a ponto de negar a Deus, que é exatamente o terceiro fundamento aqui. Primeiro, já falamos da luta de classe. O segundo, o materialismo histórico, ou, ou essa dialética. E terceiro, Sim. agora, o ateísmo. O ateísmo, que aí é outro fundamento dessa teoria, é a visão ateísta. Por isso que os países que adotam essas filosofias, eles são ateus. Eles acreditam que o Estado tem o poder de resolver os problemas das pessoas, onde acreditam que a religião, por ser o ópio do povo, ela é um instrumento de domínio. É por isso que o marxismo ele é contra a estrutura da família, porque ele entende que é uma estrutura burguesa, que é uma estrutura capitalista, que é uma estrutura opressora, aí não acredita na família. Mas nós não cremos assim. Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã como um obstáculo ao progresso social. Tal visão, ela por ser anticristã, ela se torna hostil à revelação bíblica. É por isso que os países que adotam essas filosofias, eles investem contra a estrutura familiar, eles investem contra a fé cristã e, ao mesmo tempo, não tem Deus como a excelência e aquele que tem o governo do mundo. A igreja, sim, ela é a testemunha da verdade. Então, pastor, por exemplo, pode tecer aí mais algumas considerações sobre o ateísmo, a visão ateísta? Então, pastor, em suma, como a gente vê aí no comentário, né, o materialismo histórico, ele parte justamente dessa ideia, que o senhor já falou, que o comentário está abordando aí, que Deus não existe. Ou seja, eles dizem que Deus não desempenhou, não desempenha qualquer papel na história humana. Então, essa afirmação, a gente termina descobrindo que não é uma conclusão da ciência, não é uma conclusão científica, é mais uma posição filosófica. Por quê? Filosófica e, podemos dizer assim, subjetiva, né? Sim, sim. Do ser Porque eles, humano. se eles dizem, né, se eles dizem que a gente não consegue provar a existência de Deus, eles é que não conseguem provar que Deus não existe. Eu entendo assim. Pois é. Então, assim, por exemplo, a gente vê que a ciência, partindo dessa afirmação minha, ela não pode provar que Deus não existe. Ela não pode ter essa prova. Então, a ciência, o quê? Ela pode investigar fenômenos naturais, né? Como a gente sabe, usa observações, experimentos, mas como é que ela vai observar o próprio Deus e dizer que ele não existe, se para ela ele não existe? Então, não tem como ter essa prova da inexistência de Deus. Por quê? Deus é um ser
transcendente, não pode ser colocado na nossa visão bíblica, espiritual cristã, jamais ser colocado no laboratório para ser Jamais. analisado. O Hein? instrumento da fé ele não pode ser contestado como você faz uma pesquisa científica, Com certeza. né? Então, Ah, afirmar o quê? Que Deus não existe, na verdade, não é uma conclusão científica, mas é o quê? Uma interpretação, como se já foi dito exato. aí, interpretação filosófica da realidade deles, né? A gente vê, pastor Souza, que a própria ciência, como a gente sabe, ela diz, ela aponta que o universo teve um começo. Não é assim? Eles não dizem que iniciou? Não tem aquela teoria do Big Bang? Que é Do Big que na Bang. É verdade é uma uma teoria. teoria, né? É É uma uma teoria. teoria, mas muito não considera científica e eles não dizem que Você, uma houve um teoria, início. diz, por enquanto, diz que é a melhor. Pois é. Eles Aí, dizem, né? mas eles não dizem que tudo teve um início? A própria ciência moderna diz que teve um Mas já está começo. havendo contestação da teoria do Big Já, Bang. já, Pela própria ciência, né? pois é. Não deixa de ser umas certas contradições também, né? Então, então, assim, aí vem aquela pergunta que a gente reflete: o que causou o surgimento do universo? Que desenvolve todo aquele diálogo, né? O que causou o surgimento? Que nós sabemos, nós cremos no criacionismo, nós cremos que foi Deus que criou todas as coisas e tal. Eles têm a teoria filosófica deles, principalmente baseado nessa teoria marxista. Então, essa pergunta termina levando para uma discussão sobre a causa, né, do próprio universo, quem iniciou e tal e tal. Mas estou querendo destacar o que também? Que nós podemos ver que, por outro lado, se a gente quiser, na nossa visão cristã, e tentando refutar esse pensamento do ateísmo, né, a gente vê o que também? Que tem a questão, e que eles dizem que não. Ou seja, que tem a questão da moralidade humana. Então, todos nós temos uma noção de que algumas coisas, independente se a pessoa lê a Bíblia ou não, nós temos uma consciência e nós temos uma noção de que algumas coisas são o quê? Certas ou erradas, justas, injustas. Todo ser humano tem uma certa noção. Então, se tudo fosse matéria em movimento, como eles afirmam, seria difícil dar essa explicação. Por que a gente sente essa obrigação moral, essa coisa moral dentro da gente, né? Esses valores morais, alguns valores que são universais, por mais que haja às vezes divergência em pessoas de religião diferente, mas existem valores morais universais, não é? Aquelas pessoas que sabem mais ou menos o que é fazer o bem, o que é o bom, o que é o mal, e etc. Então, isso aponta para quê? Aponta para uma fonte moral superior. Eu sei que o que eu estou falando aqui para eles não é uma prova. Não, porque eles vão dizer que essa questão da moralidade depende de como você vê, né? Justo. É aí a questão. É verdade, tem isso O também. ateísmo diz que a moralidade existe, mas aí é relativa. O que Uhum, é moral para alguém não é moral para o outro. justo. Mas Ou, quando se faz uma pesquisa, uma certa estatística, se percebe que tem alguns valores morais que são considerados universais. E em todo mundo as pessoas consideram. Então, e essa moral dentro de nós, independente de ter essa divergência na opinião deles, essa moral dentro de nós, quem foi que colocou isso? Não é? Essa coisa. Então, a gente vê que a gente não pode partir apenas desse pensamento deles, que tudo é material e que desconsidera o espiritual e que desconsidera, por fim, nessa visão ateísta, a questão da existência de um Deus. Né? Então, nós, como cristãos, cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que pode ser adorado, né, a Trindade, e que, inclusive, tivemos estudos recentes nesse último trimestre acerca disso. Mas, infelizmente, é isso. A visão dessa teoria é uma visão ateísta, que diz que Deus não existe, e que é contra a religião, e como já foi dito aí também, contra a família, etc. Então, pronto, pastor Souza, pode continuar aí, que nosso tempo é pouco. verdade. Então, a visão bíblica da história do ser humano é que nós temos a soberania de Deus. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano, ele controla a história,
Ah, mas e como é que ele controla a história se existe a desigualdade? Como Deus controla a história se existem as contradições? Mas isso aí são dúvidas do coração humano. Deus controla a história, mas as contradições que existem, as desigualdades, tudo isso tem explicações dentro do livre-arbítrio humano. Deus é soberano e ele é exatamente aquilo que Paulo pregou acerca dos limites das habitações dos homens, e que a história não é resultado do acaso e nem das forças impessoais, mas está sob uma direção justa e sábia que é Deus. Mesmo que os homens mudem a história, mesmo que os homens criem, inventem, inovem os avanços tecnológicos, filosóficos, mas nós cremos que ainda existe por trás uma intervenção divina nas ações humanas. Então, essa soberania exatamente é um contraste com o determinismo econômico do materialismo histórico, que nega o envolvimento divino. O homem tem livre-arbítrio dado por Deus, onde, segundo o Gênesis, nós entendemos que ali Deus coloca o homem cuja essência é o livre-arbítrio, onde ele foi criado conforme a sua imagem e semelhança, e isso lhe confere dignidade, respeito, honra, capacidade moral de escolha para nomear, conhecer. Essa pessoa possui um valor intrínseco e é independente de sua posição econômica ou social. Então, o livre-arbítrio é uma essência do ser humano colocado por Deus. Temos também nessa visão bíblica, a soberania de Deus, o livre-arbítrio e a solidariedade cristã, que é uma resposta à injustiça, que não é essa luta armada, nem uma revolução violenta, mas é o amor ao próximo, a compaixão e a justiça. Então, aqui nós temos uma essência exatamente dessa visão divina e dessa visão bíblica e do ser humano. E, por fim, aqui no tópico 3, quais são as consequências práticas e espirituais? Quando a gente acredita que Deus intervém, que Deus existe, que a história moderna está cheia de exemplos dos perigos do materialismo, do ateísmo, quando aplicada a governos, a gente mostra que a fé cristã sempre foi tratada como inimiga. Pode observar. Por quê? Porque a fé cristã ela vai exatamente de encontro porque é que os cristãos foram perseguidos em Roma. Porque eles pregavam um soberano. E aquilo ia exatamente contra o que eles acreditavam, que soberania era do Estado. Esses locais que foram fechados, líderes foram presos e mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos da história, denota exatamente isso. Regimes que trataram a fé cristã como ameaça ao Estado e ainda tratam não somente regimes ateístas, mas até regimes religiosos, quando muitas vezes vão de encontro àquele determinado tipo de pensamento religioso. Então, em que consiste exatamente isso? O fracasso utópico, onde aquele materialismo histórico que promete uma sociedade utópica, sem classe desigual, onde todos possam ter, possuir e consumir com justiça plena, isso é impossível, porque o ser humano é mau e ele precisa de Deus. E, enfim, nós temos o testemunho da igreja. Então, pastor Gesiel, já que vou concluir, e aí, tu farás também a sua consideração final. O testemunho da igreja é que o mundo está em crise, a igreja continua sendo o sal da terra e a luz do mundo, em contraste com esses sistemas do mundo que falham. E a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma igreja templo, uma igreja estrutura, uma igreja física, eu estou falando da igreja que prega a essência do evangelho, a igreja que permanece como um farol em meio a essa escuridão, que mesmo quando perseguida, ela continua firme na fé com coragem. Então, o poder da igreja não está nas armas, ela não está no domínio político, mas na cruz de Cristo que salva, transforma e liberta. Então, pode concluir aí com essa mesma linha de pensamento, falando exatamente sobre o testemunho da igreja no mundo. Não, pastor Souza, nesse último tópico, eu achei bem interessante, apenas uma frase do... Todo o texto é importante, mas apenas uma frase dessa parte da perseguição religiosa, que eu acredito que resume muito bem, que é a questão quando o comentarista aí diz o cristão, na linha deles, né? O cristão que se recusa a adorar o Estado ou abraçar o ateísmo oficial torna-se alvo de perseguição. Então, é justamente o motivo é esse, né? O cristão ele não vai adorar o Estado, ou seja, ele adora a Deus,
e ele não vai abraçar o ateísmo, porque ele acredita que existe um Deus e que a salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, o Estado, ou seja, essa teoria e esses países que têm justamente esse regime que foi tratado aí, que está baseado no materialismo histórico, eles vão com certeza reprimir a igreja por causa dessa posição da igreja. Nessa questão do fracasso utópico, como o senhor bem falou aí, eu percebi aqui o seguinte, que realmente eles têm fracassado, mesmo usando, né, essa teoria, e que, na verdade, não tem tido bons resultados, mas o que eles prometem, eu percebo, que é justamente o que o anticristo vai prometer no período da grande tribulação e vai, aparentemente, fazer, dentro dos 7 anos da grande tribulação, até pelo menos 3 anos e meio, Quem não na quer falsa prosperidade? paz. Quem não Né? quer bem-estar? Sim, pois Né? é. Essa promessa de justiça plena, vamos resumir aqui, que é o que o comentarista falou aí, né? Ó, sem desigualdades, com justiça plena. Na Todos verdade, nós queremos. todo vai O querendo. ser humano, né? Isso. Mas o materialismo histórico, ele promete isso, mas tem fracassado, na verdade. Através de uma revolução de classe. Pois é, E, justamente. Aí a gente vê que no período do anticristo, aparentemente isso aí vai ser solucionado, essa justiça plena vai ser aparentemente estabelecida, né? E etc., sem desigualdades e tantas outras coisas. Então é aquela aparente falsa, é a falsa paz dos 3 anos e meio, mas depois aí a coisa desanda. Não vamos entrar em detalhes, o tempo já está encerrando. Porém, o que eles estão prometendo vai aparentemente ser oferecido pelo anticristo, mas não vai ser cumprido na sua essência, na verdade, mas vai acontecer, pelo menos aqui na Terra, no período do reino milenial de Cristo. Aí sim, a justiça plena vai ser estabelecida, a desigualdade vai se acabar, não é verdade? E tantas outras coisas. E não vai ser uma falsa paz, vai ser a paz do Senhor Jesus, porque ele é o príncipe da paz. E na questão do testemunho da igreja, é justamente, eu resumo aqui, a posição da igreja, independente de qual seja o governo, de qual seja a linha, e se estão crendo em Deus ou não, a igreja deve continuar testemunhando, anunciando o evangelho. E nós sabemos que a essa é a história. essência. Hein? Essa é a essência, né? Isso, a essência é essa. E na história mostra que eles enfrentaram sistemas, muitos foram mortos, tem país que tem mais liberdade, tem outros que têm menos liberdade, mas a igreja precisa continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo, fazendo a parte dela aqui, independente se alguém crê ou não crê. E uma coisa eu gosto de dizer, a gente crê, a esperança maior da igreja é a volta de Cristo. Que alguém creia ou não creia, a Bíblia diz que ele vai voltar e vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, é isso que a gente tem que testemunhar, que Jesus é o Salvador, que vai voltar para vir buscar o seu povo e que um dia o povo dele vai morar eternamente na presença de Deus. Amém. Deus abençoe, né?